Oiê, estamos de volta aqui nesse canal e quando eu falei que eu ia voltar hoje, gente, até a energia faltou. Eu acho que o universo assim, não acredito que ela vai voltar hoje. E aí faltou energia, tava faltando energia até agora, mas eu falei, eu vou gravar assim mesmo, com energia ou sem energia. Inclusive eu só tinha isso aqui de água e eu disse assim, meu Deus, eu tenho que ficar com essa água até voltar energia. Quando eu decidi criar aqui o canal, eu pensei em fazer uma coisa mais voltada pra minha rotina. Trazer minha rotina aqui pra vocês. Só que depois de um tempo isso ficou me incomodando e eu recebi tantas mensagens. Gente, sério, assim, foi bizarro. Eu recebi muitas mensagens de pessoas desconhecidas falando pra mim sobre o YouTube. Falando que via que eu tinha uma coisa a mais, que ia surgir uma coisa disso aqui. Sério, assim, foi umas 5 pessoas da qual eu não tenho contato, assim, muito contato, sabe? Que me mandaram várias mensagens depois que eu publiquei o último vídeo. E aí, eu fiquei pensando, nossa, mostrar a rotina é algo tão raso, tão supérfluo, porque às vezes eu vou trazer aqui mostrando minha rotina, talvez você vai amar, vai se entreter, vai se identificar, mas ao mesmo tempo talvez você vai se comparar, vai te entristecer, entendeu? Não vai agregar de verdade. E aí, recentemente, eu tenho falado muito que eu sinto muita falta de ter conversas mais profundas, sabe? Hoje eu sinto que a gente senta pra conversar, as conversas são muito rasas. Da vida alheia, de alguma polêmica que tá acontecendo no mundo, banal. E aí eu disse, nossa, eu queria muito pegar assim, uma taça de vinho, abrir, sentar e conversar, sei lá, sabe, sobre as estrelas, sobre o universo, sobre perspectiva de vida, sobre o que é Deus pra você, sobre o que é a vida. Eu sinto muita falta de ter esses diálogos assim que eu adoro, sabe? Se você conversa, você não vê o tempo passar. Enfim, e foi por isso que eu quis trazer esse formato pra cá agora, como se fosse uma conversa. Imagina que você tá sentado aqui nessa mesa de frente pra mim, eu queria muito estar com vinho. Prometo que da próxima vez você vai separar seu vinho, eu vou separar o meu e a gente vai conversar. Esses dias eu recebi um direct de uma seguidora que ela comentou assim, né? Se eu tivesse esse corpo, eu só andava pelada. e eu sei que ela usou isso num jeito simbólico de falar, né? Ela não quis dizer literalmente que ela andaria pelada, pelo menos eu acho, né? Mas isso me chamou a atenção porque recentemente eu tava conversando com uma amiga sobre esse assunto, corpo. E eu acho que a maioria das pessoas não fazem ideia de como eu já tive grandes problemas e o quanto isso afetou a minha vida, o meu corpo. Quando eu era adolescente, eu não era o perfil padrão daquela época, porque o perfil padrão daquela época era você ter um corpão, você ter as pernonas, você ter a bundona, você ter seios. E eu não me encaixava nesse padrão, porque eu sempre fui magra. Então eu era muito magra, meu cabelo era cacheado, assim, eu sempre fui alta, então eu era, tipo assim, meu corcunda, era assim, caótico. E eu sofri muita rejeição por conta disso, né? Eu sofri muito bullying por conta disso, por conta da minha aparência física. Eu vi os meninos falando assim, não vou beijar ela não, ela é muito feia, ela é muito magra. Então eu cresci entendendo ali que o que eu tinha em mim, que ia fazer alguém se apaixonar por mim, era ter um corpo bonito. Eu cresci entendendo isso. E aí, isso se intensificou quando eu comecei a namorar, né? Eu tive alguns episódios de relacionamentos extremamente abusivos. E eu lembro que em algumas relações, isso era reforçado. Sabe? Que eu não era bonita, que eu não tinha peito, que eu era magra demais, que eu tinha que me vestir assim. Eu lembro que teve eu tô rindo agora, mas enfim. Eu lembro que teve um abençoado que ele perguntou quantas vezes eu comia no dia. E eu falei, acho que eu como umas 3 vezes. Ele, não, você tem que comer 5. Você tem que comer 5 pra engordar, pra criar carne, né? Eu me entupi de remédio quando eu era mais jovem pra conseguir engordar, pra conseguir atingir o padrão, porque eu acreditava que se eu atingisse esse padrão, eu ia ser amada.
eu ia ser valorizada. Era a única coisa de valor que tinha em mim, o meu corpo. Então, se eu não conseguisse chegar naquele corpo, eu nunca iria ser amada. E foi isso que fez com que, por muito tempo da minha vida, eu exibisse o meu corpo nas redes sociais, nas vestimentas, de uma forma exagerada, sabe? De uma forma que muitas vezes eu não tava feliz com aquela roupa, com aquilo, mas eu entendia que se eu não mostrasse, a pessoa não ia entender que eu tinha aquele corpo e a pessoa não ia me querer, entendeu? E eu lembro que teve um outro relacionamento que eu tinha, que a gente terminou, aí a gente tava ali na fase do flashback, e em um desses flashbacks, a gente conversando, eu lembro que ele desbloqueou o celular dele, que naquela época era de desenho, você faz um desenho, né? E aí ele botou um M. E eu falei, nossa, a gente já terminou, já tem um tempo, e ele tem um M. É um M o desbloqueio da senha dele, né? E eu fiquei, nossa, que incrível. Eu falei, né, teu desbloqueio é um M de Marília. E ele respondeu pra mim assim, na minha cara, assim, sabe? Não é um M de Marília, é um M de fulana. Que a mina que ele tava ficando também começava com M, o nome dela. E eu falei, você tá ficando com ela? E ele falou, tô. Aí eu respondi, nossa, mas ela nem é tão bonita assim. Eu acho ela até, não acho ela bonita de corpo. E aí ele respondeu pra mim, eu amo o sorriso dela. Eu amo o jeito que ela sai do quarto, sabe? Eu amo o jeito que ela é alegre. Eu amo o jeito que eu sou quando eu tô com ela. E eu amo o jeito que ela é difícil pras outras pessoas, pros outros caras. Aquilo dali, meu amor, foi tipo assim... Foi tipo uma facada, sabe? Ele ainda falou assim, eu amo que ela é discreta. Ela é diferente de vocês. E eu fiquei, de vocês? Quem sou eu? Né? E quem é ela, diferente de vocês? Nunca esqueci daquele dia, porque foi essa conversa que anos depois me virou uma chave, assim. Não virou naquele momento, mas aquilo foi crescendo dentro da minha mente, sabe? E é por isso que eu quis trazer aqui no YouTube essa coisa mais de conversa, porque talvez uma coisa que eu te fale agora não vai mudar a sua vida imediatamente, mas daqui foi plantada uma sementinha que vai crescendo e uma hora vai fazer diferença de verdade. E aí ele falou aquilo pra mim, eu fiquei com muita inveja daquela menina. Eu falei, meu Deus, que inveja. Nunca um cara falou que tudo que eu tinha de mais bonito, que ele gostava de mim, era o meu sorriso. Nunca. Eu recebi elogios, tipo, teu corpo é muito bonito. Tudo fica bem no corpo da Marília. A Marília, mas nunca do sorriso. Eu senti muita inveja, eu digo, nossa, eu queria que alguém falasse assim de mim. Muitas vezes eu me vestia e eu tava odiando o que eu tava vestindo. Eu não tava confortável com o que eu tava vestindo, mas eu precisava vestir aquilo, porque na minha cabeça era assim que se era desejada e era o único valor que eu tinha, o meu corpo.
Porque depois que eu mudei completamente meu estilo de roupa, que eu olhei e falei, cara, eu vou me vestir assim. Eu gosto de me vestir assim. Eu estou confortável com essa roupa frouxa. Este é o meu estilo e eu vou me vestir pra mim. E quem não quiser me achar bonita, me achar gostosa, me achar sensual, entendeu? Quando eu mudei essa mentalidade, e aí eu mudei o meu estilo completamente, né? Eu até comentei no Instagram que antes eu recebia muito folguinho de homem. Folguinho, olhar apaixonado. E eu podia estar namorando o que fosse, sabe? Sempre tinha um engraçadinho ali, respondendo, né? Porque eu postava... Eu lembro que... Eu vou procurar umas... Tá arquivado. Mas eu vou procurar aqui umas fotos que tinha no meu Instagram. Fotos de lingerie, fotos muito sensuais e tudo. Não estou aqui criticando se você gosta de postar fotos de lingerie, foto sensual. O problema não é você fazer isso se você faz porque você gosta. Entendeu? Eu posto foto sensual porque eu me sinto bem e eu gosto. É o meu estilo. Tá tudo bem. O problema é quando você faz uma coisa da qual você não gosta pra agradar outra pessoa. Comentei no Instagram que depois que eu mudei o meu estilo, gente, assim, não tem direct de homem. Não tem folguinho, não tem olhar apaixonado, não tem. As poucas vezes que eu posto foto de biquíni ou com uma roupa mais sensual, também não tem. Não tem. E aí eu fiquei refletindo nisso, eu disse, nossa, sumiu os engraçadinhos. Mas eu acredito que a postura que você assume, a postura que você toma na sua vida, ela vai fazer com que o outro também tenha uma postura sobre você. Então, por exemplo, hoje eu acho que os homens olham mais e pensam, não vou responder foguinho não, porque eu acho que ela, não sei, é uma dedução minha, mas é uma coisa que aconteceu de fato. Eu acho que ela não vai reagir bem. Foi isso que aconteceu de fato. Depois que eu mudei a forma como eu me vestia por mim, pela primeira vez por mim, isso aconteceu no meu Instagram. Até hoje eu não tenho direct de nenhum engraçadinho, tá? E aí, eu lembro que aquela semente, né, daquela conversa com aquele meu namorado ficou na minha mente, os anos foram passando, eu fui mudando e eu fui falando, eu não quero mais ser assim. Eu não quero... Eu acho que quando você entende que tudo que você tem pra oferecer ao outro é o seu corpo, é o seu dinheiro, você sempre dizer sim pra tudo, você sempre tá ali pro outro, você não tem nada. Porque a partir do momento que você tira isso, a pessoa não fica com você, sabe? Não fica com você. A partir do momento que você começa a dizer não, se você diz sim pra tudo, e é por isso que as pessoas estão ali do seu lado, e um dia você resolve dizer não, você não tem nada, você não tem ninguém. Se você acredita que a única forma de você ser amada, desejada, né, por outra pessoa é você mostrando o seu corpo, você não tem nada. Se acontece um acidente com você, se você não consegue cuidar do seu corpo ali, manter aquela estética, e aí vai te sobrar o quê? Se eu pudesse dar um conselho para as meninas de hoje, seria isso: mostre menos o seu corpo. Porque quando você mostra menos o seu corpo, você abre mais chances das pessoas conhecerem o que você tem além disso, além do seu corpo. E de fato a gente é amada, a gente se sente amada de verdade, não é porque alguém ficou com a gente porque a gente tem um corpo bonito, mas alguém que ficou com a gente porque diz que o nosso sorriso é bonito, diz que se sente bem quando tá do seu lado. E não, eu fiquei com ela porque ela é gostosa. Porque se alguém ficou com você porque você é gostosa, você vai ter que sempre ser. E a probabilidade dele ficar com outra gostosa, mais gostosa do que você, é muito grande. Porque é raso, sabe? É um sentimento raso, um sentimento vazio. Porque só o que existe hoje, né, são mulheres gostosas, mulheres com um corpo maravilhoso. Sempre vai ter uma mulher com um corpo melhor que o seu. E aí?
Bom, agora as pessoas vão ter que me achar bonito por outra coisa, né? Porque eu vou andar assim agora. Eu gosto de roupa frouxa, eu me sinto bem com roupa frouxa, eu me sinto bem mais coberta do que mostrando muito meu corpo. Eu me sinto bem assim. Se alguém for de me amar, de me querer, entendeu? Vai ter que ver o que eu tenho aqui por debaixo dessa roupa, pessoalmente ali na intimidade, porque eu não vou mais. Hoje eu penso o seguinte, que quando você tá na sua casa, pensa o seguinte, você tá na sua casa, chega uma visita, certo? Chegou uma visita ali na sua casa. Você não leva essa visita pro seu quarto, pra ver o seu quarto. Geralmente o quarto é o lugar que a gente menos mostra pra uma visita ou pra alguém, porque ali tá toda a sua intimidade. Ali tá a sua bagunça, ali é o seu canto íntimo, sabe? Que você acorda de qualquer jeito, que você chora, que você ri. Sua intimidade. Eu acho que o quarto é o lugar mais íntimo da casa. Então você, quando vê uma visita, você não leva a pessoa para conhecer o quarto. A pessoa fica ali na sala, na cozinha, mas o quarto é o último lugar que você leva. E hoje eu penso assim, do meu corpo, sabe? O meu corpo é o meu quarto. Eu não posso deixar que uma visita que chegou agora, ela tenha acesso ao meu quarto, que é uma coisa pessoal e íntima minha. Você, amada a partir de agora, não pela forma que eu mostro meu corpo, não porque eu tô mostrando meus seios, não porque eu tô mostrando minha bunda. Alguém vai ter que me amar por outras coisas, sabe? E aí eu fui trabalhando em mim. Essa é uma insegurança, né? Eu acho que cada mulher tem uma insegurança. E a minha era essa. Agora vão me elogiar pelo quê? Eu ficava pensando, né? E aí foi que eu entendi que tem muito mais coisas interessantes para as pessoas elogiarem em mim do que o meu corpo. As pessoas sempre falam, hoje em dia eu recebo muitos elogios desse tipo, né? O quanto eu sou determinada, o quanto eu sou persistente, o quanto eu sou autêntica, o quanto eu sou criativa. E, pra minha surpresa, as pessoas elogiam demais a forma como eu me visto. Demais. Elegante, sexy sem ser vulgar. Mas assim, elegante é uma das coisas que eu mais ouço, tanto das pessoas próximas a mim. Quando eu falo pessoas próximas a mim, é amigos, família, pessoas, como na internet. A gente tem muito essa crença de que tudo que eu tenho, na verdade, tudo que eu tenho não, o que eu tenho de mais interessante é o meu corpo. Sempre tem alguém mais bonito do que você, sempre tem alguém mais magra que você, sempre tem alguém com cabelo mais bonito do que você, com a pele mais bonita do que você. E aí você fica naquela luta de tipo, se eu não alcançar esse padrão de beleza, eu não vou me sentir bem, eu não vou ser amada, eu não vou ser desejada, eu não vou encontrar uma pessoa bonita, não, sabe, as pessoas não vão me querer. Eu sei como é. Mas a partir do momento que você entende que a coisa que você tem de menos interessante em você é o seu corpo, tudo muda. E hoje eu entendo isso, e é por isso que eu não exponho tanto meu corpo como antes. Porque o meu corpo, acredite, o meu corpo é a coisa menos interessante que tem em mim. Consegue entender isso quando você se autoconhece. Lá atrás, quando tudo que eu achava que eu tinha de interessante era o meu corpo, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia das minhas qualidades. Eu não me conhecia de verdade. Então, quando você não se conhece, é fácil. A única coisa que você tem pra mostrar e se acha que tem valor é o corpo, que é a coisa ali mais fácil de mostrar. Entende? Então, esse processo de autoconhecimento, de entender quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa legal, a minha companhia é legal, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa criativa, eu aprendo as coisas muito rápido, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa divertida. Fez com que eu entendesse que o meu corpo era a coisa menos interessante que eu tinha. Libertador. Porque quando você deixa de fazer algo que te desagrada, que te machuca, só pra agradar alguém,
É como se você tivesse amarrado ali, preso, e você se libertasse. E você pensa, eu faço isso porque eu me sinto bem. E se eu me sinto bem, a outra pessoa vai me amar por eu estar me sentindo bem. Lembro que teve em um desses relacionamentos, né? A pessoa queria ditar as minhas roupas. Essa blusa tá muito frouxa, bota uma camisetinha mais curtinha, tu tem a barriga bonita. Eu escutava muito essas coisas. E às vezes eu nem queria, não me sentia à vontade com aquela camiseta, com cropped, sabe? Mas eu tinha que fazer, porque a única coisa que eu tinha era aquilo. Então, a partir do momento que eu entendi, não, eu não vou botar camiseta não, amigo. Sabe? Eu não vou botar camiseta não, eu tô bem assim, eu me sinto bonita assim. Se você não gosta de mulheres que se vestem assim, você tem que procurar outro tipo de mulher, porque eu não vou mudar minha roupa não. Gente, eu juro pra vocês, chegou, respiro. Eu já cheguei a mudar muito de roupa por conta de namorado. Muito. Porque eu chegava achando que tava abalando. E aí o cara chegava e falava, que roupa é essa? Tá parecendo uma palhaça. Roupa frouxa? Roupa feia? Tu vai pra igreja? Tu tá mais na igreja não. Entendeu? E aquilo me destruía, acabava com a minha autoestima. E eu ia lá, voltava e trocava vestia uma roupa da qual eu não queria, eu não me sentia bonita, eu não me sentia bem, pra agradar o meu companheiro. E hoje, meu amor, se eu tiver com uma pessoa e eu me arrumar inteira e a pessoa dizer, vai pra onde com essa roupa feia? Eu digo, pois então eu vou com essa roupa. Se você quiser, você pode procurar outra pessoa que se vista, né, ao seu padrão. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas a maioria dos Jurandis que fala da sua roupa, ele se veste pior do que você, menina. Hoje eu não sou o tipo de mulher que, se você fizer um comentário sobre a minha roupa, primeiro, eu vou voltar e trocar. E segundo, eu vou tolerar. Eu costumo dizer que você só pode mostrar uma ferida quando ela já foi curada, porque se você mostra uma ferida enquanto tá sangrando, as pessoas vão ficar ali cutucando, sabe? Então eu tô contando isso aqui porque é uma ferida que já foi curada. Eu já curei em mim. E pra você curar uma ferida, você precisa deixar ela exposta. Quanto mais você esconde aquilo que te causa pânico, trauma, medo, mais aquela ferida cresce internamente dentro de você. Então, expõe. Olha, eu tenho um trauma com o meu corpo, eu tenho um trauma com a minha pele, eu tenho insegurança, sabe, com o meu seio grande, eu tenho insegurança. Você tem que, não é expor, eu vou na internet amanhã e vou expor que eu tenho insegurança. Não tô falando disso, é o que eu acabei de falar, você só expõe pros outros uma ferida que já foi curada. Mas você precisa expor pra você, porque às vezes a gente não tem coragem de dizer pra nós mesmas, eu tenho uma insegurança com o meu corpo. Até o dia de eu chegar e dizer isso pra mim mesma, de Marília, você tem um problema de insegurança com o seu corpo. Eu já tinha, sei lá, uns 25 anos, entendeu? Já tava velha. Já tava velha. Então, é sobre você assumir as suas próprias feridas pra você. É assim que você vai conseguir se curar. É aquela coisa, um viciado, ele só vai conseguir pedir ajuda quando ele entender que é um viciado. Quando ele aceitar que ele é um viciado. Porque até lá, ele vai fingir que não é. E é assim com as nossas feridas. A gente só cura quando a gente entende e assume pra si mesma que você tem aquele problema. Você tem aquela insegurança. E foi assim que eu consegui lidar com essa insegurança sobre o meu corpo. Contar um pouco dessa experiência, porque eu sinto que, ainda mais agora, né, nessa mundo que a gente tá vivendo de padrão, de rotina perfeita, de fazer 1.000 milhões de exercícios, eu acho que a gente se cobra ainda mais por ter um corpo X, um corpo Y, sabe? Mas entenda, nem sempre aquela pessoa que você acha, que você julga que tem um corpo lindo, que não tem problema, que pode ter outros problemas, o problema dela não é o corpo, isso não significa que ela não tem problema com o corpo. Você pode olhar e falar, menina, eu queria era ser magra, eu queria ter o seu corpo, Marília. Mas isso não significa que eu não tenha problemas com o meu corpo.
Então, por isso que é necessário você não se comparar com os outros. Porque você julga pelo aquilo que você vê, mas aquilo que você vê nem sempre é de fato o que de fato tá acontecendo. Às vezes você vê alguém feliz e nem sempre aquela pessoa tá feliz de verdade. Então, cuidado com as comparações. E era isso que eu queria conversar com vocês. Prometo que da próxima vez eu vou trazer um vinho, aí você abre um vinho também e a gente conversa, conversas mais profundas sobre a vida aqui juntinhas, tá? Beijo, e eu prometo que também na semana que vem eu vou trazer mais vídeos. E é isso.